Galera do meu coração, professor Valmir Soares Júnior aqui. Seguinte, continuando nossas aulas de preparação para o exame de suficiência. Se liga, aula extra. Agora o tema é patrimônio líquido. Olha só, tema de patrimônio líquido. Essa ela vai ficar um pouquinho grande, então eu vou avançar aqui. A gente vai discutindo, você vai pausando, pode tirando suas dúvidas, pode ir consultando seu material, tomando nota para a gente continuar aqui, tá? Questão sobre patrimônio líquido tem caído de maneira cada vez mais recorrente na prova e por conta disso eu resolvi gravar uma aula extra só sobre esse tema. Então vamos falar sobre o patrimônio líquido e a sua composição. Olha só, o patrimônio líquido é considerado como sendo o capital dos sócios ou o capital próprio, que é empregado nas atividades empresariais. Então, professor, tá lá no passivo, passivo. Lembra? Ativo e passivo. Passivo é origem, ativo é aplicação. Lá no passivo está a origem dos recursos, seja originado de terceiros, do passivo exigível, seja originado pelos próprios constituidores da entidade, pelos sócios, pelos proprietários, dentro do patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido representa o capital dos sócios empregados nas atividades empresariais. De acordo com a Lei 6.404, lá no artigo 178 tem assim, ó: no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos de patrimônio que registrem e agrupados de modo a facilitar o conhecimento e a análise das situações financeiras da companhia. Inciso 3. Patrimônio líquido, dividido em, olha como é dividido o patrimônio líquido: capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Professor, mas tem um negócio que não pode mais acumular prejuízo? Não pode mais acumular lucro, tem que ser distribuído. Antes dessa conta era lucros e prejuízos acumulados. Antes de quando? Antes da Lei 11.638 e 11.941 de 2007 e 2009, respectivamente. Mas hoje, lucro tem que ser distribuído, mas prejuízo pode ser acumulado para compensar em exercícios seguintes. E detalhe, nem toda conta aí o saldo é positivo, tá? Tem uma continha aí que é uma conta coringa, que costuma cair muito no exame, que é uma conta redutora do patrimônio líquido. Vamos já chegar no estudo de cada um desses grupos de conta para entender o funcionamento de todo o patrimônio líquido. Vamos lá. A composição do patrimônio líquido atualmente é capital social. Esse capital social acompanha uma conta redutora, que é a conta de capital a realizar, caso não tenha havido a integralização total do capital social. A gente sabe que o capital social ele pode ser apresentado e pode não ser integralmente atualizado de maneira inicial. Pode ser uma empresa que tem um capital social de 100 milhões, mas só 80 milhões foi integralizado. Os sócios ainda estão devendo 20 milhões para a empresa. Isso seria o capital ainda a realizar, que é uma redutora do capital social. Temos as contas de reservas de lucro, temos a conta de reservas de capital. Falaremos sobre cada uma delas. Ajustes de avaliação patrimonial, onde são... Lembra que a gente faz agora negócio de teste de impairment, ajuste a valor recuperável, tem um negocinho que acaba entrando nessa conta. Já vamos falar. A conta prejuízos acumulados, que é uma redutora, e a conta que eu quero chamar a atenção de vocês é a nossa conta ações em tesouraria. A conta ações em tesouraria é uma conta que costuma confundir muita gente na hora de fazer o exame. Essa conta acaba confundindo muita gente, mas você não será mais confundido com essa conta. Ações em tesouraria é uma conta redutora do patrimônio líquido e eu já explico o funcionamento dela. Vamos lá. Primeiro sobre capital social. O capital social é a conta do patrimônio líquido composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou com o aumento de capital. É dividido em capital social e capital social a realizar, como nós já vimos, aquela conta redutora que pode alterar o saldo da conta capital social. Na conta reservas de capital, as reservas de capital são valores recebidos pela empresa, dos sócios ou de terceiros,
que não se configuram como receita. É muito importante destacar que são entradas que não se configurem como receita. São aportes financeiros à empresa, oriundos de terceiros ou de sócios. Isto é, não transitam pelo resultado do exercício. Ah, professor, por quê? O que transita pelo resultado do exercício é lucro. E lucro tem conta, reserva de lucros. Aqui é outro tipo de aporte. Sendo contabilizado diretamente a conta de patrimônio líquido. Professor, como assim? Lá no artigo 182, também da Lei 6.404, nós temos. Serão classificados, aí ele traz, ó, como reservas de capital, as contas que registrarem a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço da emissão das ações sem o valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital. É isso? É ligado ao que é isso aqui? Reserva na emissão de ações. Inclusive nos casos de conversão de ações e debêntures por parte do beneficiário. Nós temos um tipo de conta que é reserva de ágio na emissão de ações. O ganho na emissão de ações. Isso não tem a ver com resultado. Isso vai direto para o patrimônio líquido dentro da conta de reservas de capital. Nós temos também o produto da alienação de parte beneficiária e bônus de subscrição. Onde é que tem isso? Reserva de alienação de parte beneficiária. Está lá dentro da conta de reserva de capital. É um ganho para a empresa que não tem a ver com as operações, que não passa pelo resultado e que vai direto para o patrimônio líquido. São reservas relacionadas à constituição ou constituição ou incremento ou redução do patrimônio da empresa, diretamente ligados à conta capital social. Por isso, reservas de capital. Por isso, sua relação íntima com ações, por isso, sua relação íntima com partes beneficiárias e com debêntures. São contas muito específicas, ganhos para a empresa que tem a ver não com as operações e não com o resultado, mas sim com a constituição ou desconstituição do capital social. Continuando, temos a outra conta, que são as reservas de lucro. A reserva de lucros é uma conta formada pela destinação dos lucros. Essa sim passa pelo resultado. Então, qual é o tipo de reserva que não passa pelo resultado? Reserva de capital. Qual é o tipo de reserva que passa pelo resultado? Reserva de lucro. Afinal, o lucro é apurado no resultado, na demonstração do resultado do exercício, a nossa querida DRE. A reserva de lucros é uma conta formada pela destinação de lucros da empresa que não foram distribuídos aos sócios ou acionistas. E nós temos as distribuições. Aquilo que não é distribuído vira reserva. Basicamente, é uma conta que integra o patrimônio líquido da organização e guardando uma parte dos lucros já apurados. Mas se guarda uma parte para quê? Para várias destinações. Vamos ver exemplos. Nós temos... Eita, que o negócio ficou fora de ordem aqui. Nós temos a conta reserva de incentivos fiscais. Eu vou abrir todas aqui. Pela lei, essa reserva de incentivos fiscais é metida, saiu na frente dos outros. Pela lei das SAs, a lei 6.404, nós temos a reserva legal, é aquela onde se destina 5% do lucro até o quê? Até o limite de 20% do capital social. Lembra? Reserva legal, destinação de 5% do lucro até o limite de 20% da reserva legal. E aqui eu vou colocar um asteriscozinho aqui. Vou colocar um asterisco, porque é o seguinte, a gente vai responder 3 questões já. E das 3 questões, 2 eu considero difíceis e uma eu considero uma pegadinha. Uma das difíceis tem a ver com isso aqui, tem a ver com esses tetos de constituição de reserva. A gente chega lá. Então a reserva legal, destinação de 5% do lucro até o limite de 20% do capital social. A reserva estatutária são aquelas reservas que podem ser criadas no estatuto. Os sócios concordam em criar a reserva, estabelecem um limite e manda. É reserva que os sócios entendem como adequada e pertinente. Já dou mais detalhes.
As reservas para contingências, lembra, contingências não são provisões. Contingências são situações que podem vir a acontecer e afetar diretamente o resultado das atividades da empresa. E que tão logo essas contingências não se confirmem, essas reservas devem ser desfeitas e distribuídas. É um pouquinho diferente das provisões, em que se reverte a provisão como resultado do exercício. Aqui, a gente reverte a contingência já para distribuição. Falo já já um pouquinho mais sobre isso. Temos as reservas de lucros a realizar, que diz respeito a operações que ainda vão ocorrer em longo prazo, já dou mais detalhes. A reserva de lucros para expansão, que é um tipo de reserva de lucros especialmente destinada à ampliação das atividades da empresa, já dou mais detalhes. E as reservas de incentivos fiscais, já dou mais detalhes também, porque essa aqui é um pouquinho mais específica. Então vamos lá, falando de cada uma das reservas. Reserva legal. A reserva legal deverá ser constituída mediante, deverá. É uma obrigação, não é uma alternativa. A reserva legal deverá ser constituída mediante destinação de 5% do lucro, até que o seu valor atinja 20% do capital social realizado. Detalhe, é do capital social realizado, não é do subscrito. Tem que pegar o subscrito, diminuir o capital a integralizar. 20% do capital social realizado é o teto para a reserva legal. Coloco o asterisco de novo. Tem outro teto para essa reserva aqui, que eu não estou falando. Eu quero ver quem é que vai lembrar na hora da questão. Eu disse que a questão é difícil, tem umas pegadinhas, mas eu já estou entregando, né? Já estou entregando qual é a pegadinha. Reserva estatutária são reservas constituídas por destinação do estatuto, como destinação de uma parcela do lucro, e não pode restringir o pagamento de dividendos obrigatórios. Ou seja, é destinação de lucro que sobra dos dividendos obrigatórios. São destinações que os sócios dão aos lucros que podem afetar diretamente as reservas, mas não afetam os dividendos obrigatórios. Eu não posso deixar de pagar dividendo para constituir reserva estatutária. Mas uma vez que eu pago o dividendo obrigatório estabelecido em estatuto, eu posso constituir outras reservas estatutárias. E aqui fica aberto porque pode ser para a destinação que os sócios quiserem e que a Assembleia entender como adequada. Já a reserva para contingência, a Assembleia Geral poderá destinar parte do lucro líquido à formação de reserva, com finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente por perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Professor, é parecido com provisão. Calma. Provisão é situações prováveis em que existe, está dentro das operações da empresa. Aqui uma contingência seria, a gente trabalha no agronegócio e a gente imagina que vai vir seca no ano que vem. Existem estudos e que se considera que vai haver seca nos próximos anos e nós teremos uma redução drástica dos lucros. Para compensar esse lucro que vai ser reduzido em anos seguintes, eu posso criar uma reserva para contingência, para que não se afete a apuração das distribuições de sócios, as distribuições de lucro. Só que, digamos que no ano seguinte não tem a seca, não aconteceu a seca. Automaticamente essa contingência deve ser revertida e o valor deve ser distribuído. É diferente de provisão. A provisão está dentro das atividades operacionais. A reserva de contingência já está depois da apuração do lucro, beleza? Provisão, quando ela é revertida, ela vira receita para apuração do lucro. Contingência, quando é revertida, ela já vira distribuição. Provisão está antes do resultado apurado, contingência está depois do resultado apurado. Beleza? O resultado de lucros a realizar, no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela do lucro líquido do exercício, a Assembleia poderá destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Ou seja, valores que serão distribuídos em exercícios posteriores, por conta de ter ultrapassado o lucro líquido do exercício. Você não tem de onde tirar dinheiro agora, você coloca como reserva de lucros a realizar.
Temos a reserva de lucros para expansão, para atender projetos, atender projetos de investimento e expansão. A companhia poderá reter parte do lucro do exercício. E aqui é uma alternativa, não é obrigatório. É uma alternativa reter lucro do exercício para essa expansão. Essa retenção deverá ser justificada com o respectivo orçamento. Ou seja, não é qualquer... Não, vamos guardar 2 milhões para investir. Não, tem que apresentar um plano de investimento, um orçamento de investimento e aí sim fazer a reserva de lucros para expansão. E por último, dentro das nossas reservas aqui de capital, nós temos, ou reserva de lucro, nós temos lucros e prejuízos acumulados. O plano de contas poderá apresentar duas contas, lucros acumulados como credor e prejuízos acumulados. Mas usualmente o saldo é mantido só em uma conta, ou seja, lucros e prejuízos acumulados. Observação: a conta lucros acumulados, ela poderia ser constituída até as alterações da Lei 11.638 e 11.941, mas o seu saldo precisou ser amortizado num prazo de 10 anos. Ou seja, hoje, quando nós estamos aqui tendo essa aula, ninguém pode mais ter saldo na conta lucros acumulados, tá bom? Lucros têm que ser distribuídos. Não se pode mais ter saldo na conta lucros acumulados. Seguindo, nós temos ajuste de avaliação patrimonial, que é outra conta do nosso patrimônio líquido. Serve tanto para aumentar quanto para reduzir os valores de passivo. E a nova redação de ajuste de avaliação patrimonial descreve o seguinte: artigo 182, parágrafo 3º. Serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computada no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos de ativo e de passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei e nas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base nas competências conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 177 dessa lei. Ou seja, conta de ajuste de avaliação patrimonial pode aumentar o patrimônio líquido, mas também pode reduzir. E essa conta vai guardar, vai reservar esses valores enquanto essas transações não são realizadas. Por avaliação dos bens, por reavaliação de bens a valor justo. Eu não posso aumentar o valor do bem por uma reavaliação a valor justo, mas para que a contabilidade reflita de maneira mais perfeita a situação dos elementos patrimoniais, tanto ativos quanto passivos, as avaliações e reavaliações a valor justo podem ser registradas numa conta aqui no patrimônio líquido, ajustes de avaliação patrimonial. Beleza? E nós temos aqui nossas últimas contas, a conta prejuízos acumulados e a conta de ações em tesouraria. Essa daqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que ela de vez em quando está caindo. Eu acho que ela cai com mais incidência que as outras e acaba pegando muita gente, às vezes, desatento. Então, olha só. Prejuízos acumulados representam um saldo negativo de uma empresa que ainda não foi totalmente absorvido pelo lucro, não tendo seu destino final realmente determinado. Na prática, são o montante dos resultados negativos da empresa em um determinado período que restou. Esse é um valor que ainda pode vir a ser absorvido pelo lucro acumulado, mas que consta na conta de patrimônio líquido. Terminei um ano de operação da empresa, deu prejuízo. Eu não tenho como dividir nada para ninguém. Registro o prejuízo e agora, como ninguém mais pode guardar lucro, se tiver prejuízo, eu aguento o prejuízo. Se no ano que vem eu tiver lucro, antes de começar a dar as destinações de lucro, eu tenho que ir lá e abater o prejuízo acumulado de anos anteriores para poder constituir reserva, pagar dividendo e tudo mais. Primeiro, eu cubro o prejuízo que eu tenho em conta no patrimônio líquido para depois dar as destinações de lucro. Isso pode fazer com que a empresa, se ela tiver um prejuízo muito grande e lucros pequenos por 5 anos consecutivos, que nenhum valor seja distribuído, porque a destinação do lucro vai ser primeiramente
a de amortizar o prejuízo acumulado em anos anteriores. Já as ações em tesouraria, as empresas emitem ações. E quando elas emitem ações, esses títulos de crédito passam à propriedade de terceiros, que a partir de agora possuem um pedaço da entidade e também podem receber uma parcela do lucro por conta disso. Já a ação em tesouraria é quando a empresa emite uma ação para captar recurso, só que ela não está precisando mais captar recurso. Ela vai lá e compra a ação de volta e guarda a ação na sua contabilidade. Ah, professor, não é um investimento? Quando a empresa compra ações de outra companhia, é um investimento. Quando a empresa compra ações de outras entidades, é um investimento. Quando a empresa compra suas próprias ações, é um ajuste de patrimônio. Esse saldo das contas de ações que foram recompradas pela empresa vão para a conta ações em tesouraria e corresponde a um saldo fictício. Por isso ela tem que ser redutora, porque o patrimônio líquido estima-se que aquele patrimônio exista, mas como a entidade comprou uma parte de volta, eu tenho que diminuir. Inclusive, na hora que eu for distribuir os lucros, eu não posso distribuir lucro para mim mesmo. Ah, professor, se a empresa A tem ações da empresa B e a empresa B lucra, a empresa A recebe uma parte do lucro porque ela possui ações. Concordo com você. Mas se a empresa A compra ações dela mesma, da própria empresa A, ela não vai distribuir lucro para ela mesma. O lucro já é dela. Então, essas ações, elas são reduzidas de patrimônio líquido justamente porque elas não se configuram como instrumento de crédito de detentores de capital com direito à participação no lucro. Se eu estou com minha própria ação, é como se aquela ação não existisse para o mercado. E ela não pode repercutir no pagamento de benefícios, no pagamento de distribuição. Esse entendimento é muito importante para uma questão que a gente vai resolver aqui. Então, ações em tesouraria, ela apenas existe como conta redutora do patrimônio líquido. Apenas como conta redutora do patrimônio líquido. As ações em tesouraria são as ações da empresa adquiridas pela própria empresa e mantidas na tesouraria, ou seja, nas suas finanças. A aquisição de ações de emissão da própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com os seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade. É o que eu acabei de falar. Se está na própria, se eu compro uma ação que é minha mesmo, isso não interfere em nada. Eu não posso contar que eu vou receber esse lucro, não posso contar que auferir essa receita na venda de ações, porque eu comprei a ação. Eu emiti e guardei. Se eu emitir, aumentou o saldo do patrimônio. Se eu guardei, tenho que diminuir. Então, a ação em tesouraria é uma conta redutora do patrimônio líquido. E, com tudo isso apresentado, vamos resolver algumas questões. Essa questão aqui é muito boa. Olha só. Pegue seu material, que daqui a pouco eu vou passar a tela. Estou com a cópia do meu material aqui também. O patrimônio líquido da companhia Dantas apresentava, no final do exercício de 2017, antes da distribuição dos resultados, a seguinte forma: capital social de 175 mil, capital a realizar de 133.400. Vamos facilitar a minha vida e a sua? Vamos logo apurar aqui, apurar a diferença aqui. Como é que fica o capital social integralizado? O capital social é 175. Eu vou diminuir do capital a realizar, 33.400. Então, o capital social integralizado é de 141.600. Esse é o capital social integralizado. Aí ele traz, reserva de ágio na emissão de ações, 8.400. Isso daqui é uma conta de reserva de capital. Reserva de alienação de partes beneficiárias, também uma conta de reserva de capital. Reserva de incentivos fiscais, é uma conta de reserva de lucros. E reserva legal é também uma conta de reserva de lucros.
certo? Não, não. Reserva legal existe. Ah, mas a reserva legal não é destinação do lucro? É. Mas a reserva legal existe independente das reservas de lucro. Reserva legal é reserva legal. E a questão diz que o lucro líquido do exercício foi de 54.600. 54.600 reais. 54.600 reais. E aí? Fazemos o que agora? Vamos ler o resto da questão. Considerando-se as informações acima, o valor mínimo a ser obrigatoriamente destinado à constituição de reserva legal no encerramento do exercício de 2017 é de... Aí você que já viu uns cálculos comigo, você vai fazer, professor, a regra manda 5% do lucro deve ser constituído de reserva legal. Quanto é que dá 5% desse lucro? 54.600, 5%. 5% dá 2.730. 2.730. Mais 2.730 não tem alternativa. Professor, mas eu lembro que tem um negócio que o máximo que a gente pode constituir é 20% do capital social integralizado. Não é verdade? É verdade. Mas, como a gente vai ter que fazer algumas contas aqui, vamos lá. Eu vou passar aqui para outra tela, a gente fazer assim, ó. Capital social integralizado. Quanto é o capital social integralizado? 141.600. Quanto é que foi o lucro? O lucro foi de... O lucro tem aqui. Foi de 54.600. E quanto é que eu já tenho de reserva legal? Eu já tenho de reserva legal 25.820. Aí você faz, professor, eu sei que a reserva legal, no máximo, é 20% do capital social integralizado. E esses 20% do capital social integralizado dá quanto? 141.600, 20% dá quanto? Dá 28.320. Quanto é que foi o lucro? 54.600. E eu já vi que 5% desse valor dá quanto? Dá 2.730. 2.730. E a reserva legal, eu já tenho quanto? Eu já tenho 25.820. Sendo que o máximo é 28.320. Então, quanto é que eu ainda posso fazer? Eu ainda posso fazer a diferença. 28.320 menos 25.820, eu posso fazer no máximo R$2.500. 5% do lucro dá 2.730. Só que eu já tenho 25.820 constituído. E o meu máximo, pela regra dos 20%, é 28.320. Então, dos 2.730, eu não posso constituir tudo. Eu vou constituir no máximo 2.500. Aí você vai e marca quem? Marca a letra C. Eu entendo que você marque letra C. Mas se você marcar a letra C, você vai errar. Você vai errar. Por quê, professor? Porque existe outra regra. E a questão fala assim, ó. Considerando as informações acima, o valor mínimo a ser obrigatoriamente destinado. O valor mínimo a ser obrigatoriamente destinado. Qual é a outra regra, professor, que eu não estou lembrando? A outra regra diz o seguinte: a reserva de lucros mais as reservas de capital não pode superar 30%
do capital social integralizado. Tem essa outra regrinha aqui. Reserva de lucros mais reservas de capital não podem passar de 30%. Então, quanto é... Primeiro, eu tenho quanto de reserva de lucro? Ou, perdão, reserva de lucro não, desculpa. É reserva legal, tá? É reserva legal aqui. Eu falar de reserva de capital, acabei me empolgando. Aqui a regra diz, a Lei 6.404 diz que reserva legal, mais as reservas de capital não podem ultrapassar 30% do capital social integralizado. A reserva legal que eu tenho constituída é quanto? 25.820 mais. Quais são? Eu tenho duas reservas de capital. Eu tenho uma reserva de ágio na emissão de ações, que o valor é 8.400. 8.400 mais. Eu tenho outra reserva de capital, que é a de alienação de partes beneficiárias, que dá 7.200. Quanto dá isso aqui? Deixa eu somar aqui. 25.800 mais 8.400 mais 7.200. Isso daqui dá 41.400. Quanto é o capital social integralizado? O capital social integralizado está ali. 141.600. Quanto é que dá 30% dele? 30% de 141.600 dá o máximo, o 30% dele dá 42.480. 42.480. Se 30% do capital social integralizado é 42.480 e eu já tenho na reserva legal mais as reservas de capital 41.400, o máximo que eu posso destinar aqui é a diferença. 42.480 menos 41.400. Dá quanto? Dá 1.000. Peraí. 42.480. 41.400. Eu acho que eu errei alguma conta aqui. A reserva de capital. 8.400 com 7.200. Eu vou ver se essa sominha aqui, se essa soma aqui tá certa. 25.820 mais 8.400 mais 7.200, tá? É 41.420. Vocês aí em casa devem ter pulado. Professor, tá errado. Eu vi agora. É 41.420 essa soma aqui. Então, quanto fica o máximo? O máximo fica 42.480 menos 41.420. Por essa regra, o máximo que eu posso constituir é 1.060. 1.000 é que agora ficou feio também aquele zero. 1.060. Porque 1.060 é o máximo que eu posso constituir para cumprir a segunda regra de reserva de lucro, que diz que reserva de lucro mais as reservas de capital não podem ultrapassar 30% das reservas, 30% do patrimônio do capital social integralizado. Então, eu tenho uma regra que me diz que o máximo é isso e outra regra que me diz que o máximo é isso. Então, qual é o mínimo obrigatório? O mínimo obrigatório será o menor valor entre os dois. 1.060, você marca a letra B de bola. R$1.060 é o que está na letra B de bola. Questãozinha difícil. Essa questão é a questão difícil, porque todo mundo lembra dessa regra aqui, mas é difícil lembrar dessa outra regra. Dica: se a questão falar, se a questão der o saldo das reservas de capital, possivelmente ela vai querer que você se lembre dessa segunda regra. Se a questão trouxer reservas de capital, possivelmente vai querer que você lembre da segunda regra. Beleza? Vamos seguir. Temos mais uma questão. Essa questão também é uma questão difícil, tá? Também é uma questão difícil.
Mas vamos fazer. A gente tá aqui para fazer as questões difíceis, para vocês entenderem e justamente não cair no erro na hora de fazer na hora que estiverem realizando o seu exame de suficiência. Então, olha só. Uma companhia tem seu. Eu fico de perfil aqui que eu botei um monitor bem pro lado hoje. Tô com um pouquinho de calor. Não tô diminuindo muito a temperatura, porque vocês podem perceber que eu tô com a voz um pouquinho prejudicada, tô um pouquinho gripado ainda. Fiz teste, é só gripe, felizmente. Uma companhia tem seu patrimônio dividido em 42 mil ações ordinárias, as quais estão em circulação ao valor nominal de R$ 10, emitidas em 1º de janeiro de 2016, bem no comecinho do ano. As seguintes operações com ações foram registradas durante o exercício de 2016. No dia 30 de abril, emitiu-se mais 10.800 ações. No dia 30 de junho, a empresa recomprou ações. No dia 1º de agosto, emitiu mais 3.000 ações. No dia 30 de setembro, recomprou 1.600 ações. E no dia 30 de novembro, vendeu 1.200 ações que estavam na tesouraria. Ao final do exercício de 2016, a companhia apurou um lucro de 200 mil. Considerando o resultado apurado e as operações com ações, qual o valor do lucro básico por ação em reais a ser divulgado pela companhia? Essa questão ela é muito complexa, porque assim, lucro básico por ação, ele é calculado da seguinte maneira: é a ação versus o tempo. O tempo que um titular da ação ficou com ela. Como assim? Uma pessoa que passou os 12 meses com as ações em mãos vão ter mais direito de participar dos lucros do que quem passou só um mês. Eu comprei a ação no começo do ano. Então, o meu dinheiro está lá investido na empresa desde janeiro. Então, eu tenho direito a participar do lucro integralmente, já que o meu dinheiro está lá no negócio desde o começo do ano. Já alguém que entrou no final do ano só teria direito ao lucro da parcela ou da proporção que lhe cabe. Se o dinheiro dela só está dentro do negócio no último mês, ela só vai ter direito de receber 1/12, digamos, do lucro. Só a parte que corresponde ao último período do exercício. Com isso em mente, a gente vai fazer um ajuste aqui entre das ações, de quantas ações tinham no mercado mês a mês. Essa tabelinha aí. Fiquem atentos à tabelinha. Eu estou com a minha tabelinha aqui. Minha tabelinha está aqui para não me perder também. E a gente vai descobrir mês a mês quantas ações tinham à disposição para fazer um equivalente, uma equivalência entre a quantidade de ações e o lucro para encontrar a resposta correta. Então vamos lá. Vou passar aqui o nosso slide. Seguinte, no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, existia o quê? As 42 mil ações emitidas. 42 mil ações. Aconteceu a primeira alteração quando? No dia 30 de abril. Então, janeiro, fevereiro, março e durante todo o mês de abril, a constituição de ações não mudou. Então, isso daqui, esse retrato perdurou por 4 meses. No dia 30 de abril, para facilitar a nossa vida, isso tem efeitos a partir de 1º de maio. Então, a partir de 1 do mês 5, já que é um negócio feito dia 30 de abril. Emissão de 10.800 novas ações. Então, eu tinha 42 mil ações. E agora entrou no mercado mais 10.800. Vai ficar com 52.800 ações. Isso vai perdurar por quanto tempo? A próxima movimentação é no dia 30 de junho, ou seja, passa a valer no dia 1º de julho. Eu estou colocando só o dia seguinte, tá, galera? A gente está colocando os marcos como dia 1º para ficar mais fácil. Então, essa realidade de 52 mil ações
só perdurou durante 2 meses. 52 mil ações estiveram à disposição durante 2 meses. Porque no dia 30 de junho, a empresa recomprou 1.300 ações. Então, se existiam 52.800 ações e eu comprei de volta 1.300, agora só estão no mercado 51.500 ações. Isso vai durar por quanto tempo? Vamos ver. Em 1º de agosto, no outro mês teve outra transação. Então, essa realidade só durou 1 mês. No dia 1º de agosto, foram emitidas mais 3.000 ações. Então, se eu tinha 51.500 ações, agora eu tenho 54.500 ações no mercado. Vamos ver já quanto tempo vai durar isso. Tá ali, em 30 de setembro. Se foi 30 de setembro, vai passar a ter efeito a partir de 1º de outubro. Então, essa realidade durou 2 meses. Aconteceu o quê no final de setembro? Final de setembro, começo de outubro. Recompra de 1.600 ações. Então, eu trouxe de volta para a empresa 1.600 ações. Então, se a realidade que eu tinha antes era de 54.500 ações, agora é só de 52.900 ações. Por quê, professor? Porque é 54.500 menos 1.600 ações. Essa realidade vai durar quanto tempo? Vamos já descobrir. No dia 30 de novembro, ou seja, com efeitos a partir de 1º de dezembro. Então, mês 10 e mês 11, essa realidade durou 2 meses. Aconteceu o quê? A empresa vendeu mais 1.200 ações. Então, se tinha 52.900 ações no mercado, como eu joguei de volta no mercado mais 1.200, eu volto a ter 54.100 ações. Porque é 52.900 mais 1.200 que foram revendidas. 54.100 ações. Deve ter uma galera já desesperada uma hora dessa. Isso durou 1 mês. Professor, a contagem dos meses está certa? Vamos ver, Quanto tempo dura um ano? 4 meses com 2 meses dá 6, mais 1, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 1, 12. Estou com os 12 meses aí. Só que nesse caso, para concluir esse raciocínio, eu vou trazer aqui a nossa HP 12C para a tela. Porque eu preciso fazer uma conta com vocês aqui. Eu abri aqui a HP 12C. Para vocês entenderem a conta que eu quero fazer. Pronto, eu vou limpar aqui HP, F1, FCLX. Vamos lá. Vou botar HP, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar ela aqui junto da gente. Porque eu vou fazer o seguinte. Tem uma coisa que eu quero lembrar ainda a vocês. Tem uma coisa ainda. Peraí. Lembra qual foi o lucro? O lucro foi 200 mil. E a gente vai encontrar o lucro por ação. Vamos lá. O que nós temos que fazer? Nós temos agora que multiplicar esses quantitativos das ações. Ficamos assim, Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. 42 mil ações. Essa realidade de 42 mil ações perdurou por 4 meses. Então, Enter 4, multiplica. Depois eu tenho uma realidade com 52.800 ações, que durou 2 meses. Então, 52.800 ações, Enter 2 vezes e soma. Eu vou somar, eu estou multiplicando agora ações pela quantidade de meses. Ações pela quantidade de meses. Para quê? Para eu achar o número de ações equivalentes durante o ano. No final, quando eu dividir tudo por 12. Então, eu já fiz 42 mil vezes 4 e somei com 52.800 vezes 2. Agora, eu vou somar com 51.500, que só durou 1 mês, mais 54.500. Eu multiplico por 2 vezes e somo.
Eu tenho de novo, ó, 52.900 ações. Isso durou 2 meses. 2 multiplica, soma. E eu tenho, no último mês, 54.100 ações. 54.100 ações é só um mês. Eu faço só somar. Então, quando eu faço a equivalência de ações por meses, quantos meses cada ação ficou valendo, eu encontro que em 12 meses, o meu equivalente de ações foi 594 mil ações. Para encontrar o valor por mês, a equivalência, é só dividir por 12. 12 divide. Está aqui. Essa é a minha equivalência de ações. Eu tenho o equivalente a 49.500 ações. E agora, para eu encontrar o lucro por ação, é só dividir. Dividir o quê? Dividir o lucro de 200, é 220? Não. É 200 mil reais, enter, 49.500 ações, dividido R$4,04. O meu resultado, o meu lucro por ação é de R$4,04. Esse é o lucro por ação por mês que a cada um ficou com as ações. Quem ficou com as ações por 12 meses é isso aí vezes 4. Quem ficou com as ações por um mês é apenas esse valor. E esse resultado você encontra na alternativa letra A, R$4,04. Como falei, é uma questão difícil, especialmente porque a questão pediu o lucro básico por ação em real a ser dividido pela companhia. Isso tudo tem a ver com o fato de que, durante vários meses, o número de ações mudou. Eu tinha mais ou menos ações. Eu tinha mais ou menos pessoas com direito a receber parte dos lucros. E assim eu encontro a proporção mais adequada. Quem botou o dinheiro na empresa só por um mês, recebe o equivalente de um mês. Quem botou o dinheiro na empresa pelos 12 meses, recebe esse valor integral. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Que é essa questão. HP, eu me despeço de você, porque eu acho que na outra questão eu não vou te usar. Não vou te usar. Então, me despeço de você. Vamos lá, que a sala já está ficando muito grande. Vamos para a última. A empresa Luiz Felipe S.A. iniciou suas atividades em 2019 com um capital de R$2.000, sendo que 90% foi integralizado no ato e o restante no ano seguinte. A empresa apresentou um prejuízo de R$250 no seu primeiro ano. E no ano de 2020, que é o ano seguinte, obteve um lucro de R$150 mil. Com isso, a movimentação do patrimônio líquido desde o início das atividades até dezembro de 2020 foi... A questão é fácil, mas tem uma pegadinha, tá? Olha só. Então, em 2019, aconteceu o que no patrimônio líquido? Constituição da empresa, R$2.000, sendo 90% integralizado. Então, entrou R$1.800, que foi os 90% dos R$2.000 que foi integralizado. Mas teve o quê? Teve um prejuízo. Eita, teve um prejuízo de quanto? Um prejuízo de 250 mil. Então, aqui o resultado foi terminar o ano com prejuízo de 250 mil. Aconteceu o que aqui, então? No patrimônio líquido. Entrou 1.800, diminuindo 250, dá 1.650. Já em 2020, aconteceu o que de variação no patrimônio líquido? Diz que teve um lucro. Teve um lucro de 150 mil. Um lucro. Então, se eu tinha 1.650 e tive um lucro de 150 mil, eu vou ficar com 1.000 e quanto aqui? 1.800, é isso? Ah, não, peraí. 1.800 menos 250 dá 1.550. Não venha com errar a conta fácil de cabeça não, professor. Aí você enfraquece a amizade. 1.000 dá 1.550. E se eu botar mais 150 de lucro, dá quanto? Dá 1.700.
Ora, se eu comecei com 1.800 e o meu patrimônio líquido agora é 1.700, a variação foi o quê? Perdi 100, não é isso? E perdi 100 é o quê? Negativa de 100, letra B. Mas olha a pegadinha. A questão disse que 90% do capital foi integralizado no início. Só que outros 20, o restante do capital foi integralizado no ano seguinte. Então essa conta de 2020 aqui tá errada. Ela tinha que ter começado com mais R$ 200, que é o restante do capital social que foi integralizado no ano seguinte. E, além desses R$ 200, ainda teve um lucro de 150. Então, meu patrimônio líquido, que era de 1.550, com mais R$ 200 de lucro, dá 1.750. Com mais R$ 150, meu patrimônio líquido fica 1.900. E ele pergunta, qual a variação que o patrimônio sofreu desde o início até o final de 2020. O meu patrimônio líquido era de 1.800 e agora ele é de 1.900, ou seja, aumentou R$ 100. E se aumentou R$ 100, é letra C, positiva em R$ 100. Belezinha? Questão, onde era a pegadinha da questão? Era fazer você esquecer esses R$ 200 aqui, que é o resto do saldo a integralizar, beleza? Galera, ficamos aqui com mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, lembra que tem um suporte aqui embaixo para você esclarecer. Um forte abraço, um beijo do prof e até mais.